Olá e seja bem-vindo. A grande pergunta que não quer calar: o Brasil sob o governo Lula é aliado do Hamas? Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, não tem dúvida sobre isso. Aliás, ele repudiou a postura de políticos de esquerda em relação aos ataques brutais que o Estado de Israel sofre do grupo Hamas. E Araújo vai mais além. Ele pediu investigação sobre as possíveis relações com terroristas. E foi categórico: o Brasil é aliado do Hamas. E o deputado Kim Kataguiri diz que é nojento que membros do PT apoiem o Hamas. O Brasil é aliado do Hamas, basicamente é isso. Quer dizer, Lula e seu esquema e todo o seu corruptariado são aliados do Hamas, né? E do Irã e do projeto totalitário do mundo. Então, por exemplo, o Congresso brasileiro, projetou a bandeira de Israel, eu acho um belo gesto. Agora, o Congresso tem que, então, ficar em cima do Executivo para que o Executivo, então, mostre aquilo que está sendo feito com o Irã, por exemplo, né? Para que mostre, por que receberam navios de guerra iranianos? O que mais que está por trás disso? Mostra aí toda a relação que está sendo montada no Brasil com o Irã, né? Mostrem por que existe essa simpatia toda em relação ao Hamas, em relação ao Hezbollah, né? Essa dificuldade de dizer a palavra terrorista, para se referir aos terroristas, né? Tem que investigar. Claro que o governo não vai mostrar, então investiga. Vamos investigar. Por que não faz, então, uma CPI do Hamas? Né? Uma CPI da presença de interesses ligados ao Hamas, ao Irã, ao terrorismo, dentro do governo brasileiro, dentro de instituições brasileiras, né? É um sonho, assim, mas eu acho que isso poderia acontecer, né? Então o Congresso podia ficar atrás. Não, acho que não vamos muito além de projetar bandeira, não. Eu acho que tudo se arranja ali porque ninguém quer confrontar também essa inserção do Brasil no bloco totalitário. Eu vejo a classe política brasileira muito confortável com isso, estão muito confortáveis com essa inserção, porque através da China, essa inserção do bloco totalitário traz dinheiro não para o Brasil, traz dinheiro para o bolso de corruptos. Completamente nojento que você apoie uma organização terrorista como o Hamas. Primeiro, que você seja covarde de esconder esse apoio. O que a gente vê por parte de Celso Amorim, de Lula, é que eles evitam falar em Hamas, ou quando falam do Hamas não falam em organização terrorista, o que mostra a conivência deles com essa organização, mesmo porque em 2021, né, não muito tempo atrás, né, o próprio líder do PT, Zeca Dirceu, assinou uma carta repudiando, né, a autoridade britânica que chamou o Hamas de organização terrorista. Ou seja, o próprio líder do PT hoje é contra considerar uma organização que arranca a cabeça de bebês, que estupra mulheres, que coloca em gaiola as crianças e sequestra crianças em nome de uma agenda ideológica terrorista. É realmente, assim, absolutamente vergonhoso, e por isso, inclusive, que eu apresentei em plenário uma moção para que o parlamento brasileiro, né, deu recado oficialmente que a maior parte dos parlamentares sim consideram a Hamas uma organização terrorista e se solidariza com toda a população israelense, com todo o povo judeu que passa por esse momento tão difícil. O dia a dia deles já é difícil porque a gente soube agora dos ataques, porque foram 5.000 mísseis, mas toda semana tem atentado terrorista em Israel. Toda semana, seja de gente, né, que acaba se infiltrando por túneis, por meio de gás, inclusive, seja por lançamentos de mísseis em que você tem 15 segundos para encontrar um bunker e se salvar. Não é segredo para ninguém que a esquerda do Brasil apoia grupos extremistas, apesar de tentar esconder. Veja, o MST, por exemplo. Esse dito movimento social divulgou uma nota em sua página de internet na terça-feira 10, elogiando a suposta resistência palestina em Gaza após os ataques terroristas do fim de semana em Israel. A nota foi retirada do site nesta quarta-feira 11, após críticas de diferentes setores da sociedade. No texto, o MST afirma que o Hamas, intitulado Resistência Palestina, reagiu de maneira legítima às supostas agressões e à política de extermínio que Israel implementou na região há mais de 75 anos. A nota também menciona o massacre de centenas de civis, incluindo brasileiros, por terroristas do Hamas. Ora, não há nada como um dia após o outro para os oportunistas da política, como é o caso do presidente Lula, que por meio dos seus escrevedores de mensagens, finalmente citou o Hamas, sugerindo que liberte crianças e mulheres que sequestraram e mantém como reféns.
A iniciativa só aconteceu 5 dias após o massacre, em que o Hamas matou 260 jovens, incluindo brasileiros. O oportunista tenta reduzir críticas à sua atitude de passar pano num grupo terrorista. Pois bem, o governo Lula certamente não terá dificuldade de obter a libertação dos brasileiros sequestrados e mantidos como reféns pelo Hamas, em razão das relações fraternais com o grupo terrorista. A simpatia é tão séria quanto antiga e foi reiterada por meio de nota no site oficial do Hamas, onde os terroristas se gratularam com o presidente brasileiro por sua vitória. Apesar de negada pela esquerda e afirmando que é fake news, publicada em 31 de outubro de 2022, a nota ainda pode ser lida e nela há referências à defesa que Lula sempre fez à causa palestina. Vale ressaltar que o Dr. Bassem Naim, membro do Biro Político do Hamas e do Comitê de Relações Exteriores do grupo palestino, em entrevista diretamente da faixa de Gaza à TV 247, que é de esquerda, em 28 de maio de 2021, elogiou Lula e disse na ocasião que espera ansiosamente por seu retorno à presidência. Ele destacou que Lula é um grande amigo do povo palestino. Ele afirma que a união começou anos atrás, em especial na presença do Lula, e que foi um grande e vigoroso apoio à causa do Hamas, além de afirmar que é uma relação pessoal com Lula. Em uma publicação nesta quarta-feira 11, o Estadão afirma que o presidente Lula, seus ministros e todo o seu sistema de apoio sempre foram a favor do terrorismo do Hamas e de outras facções que têm os mesmos propósitos e que também sempre fizeram questão de exibir essa postura em público. Da mesma forma, hostilizam o quanto podem o Estado de Israel. Para a esquerda, os judeus, na sua doutrina, são o mal. Os agressores, os invasores, ocupantes de territórios palestinos e daí para pior. Agora, com assassinato em massa de civis israelenses, sequestro de mulheres e crianças, atos de terror e milhares de mísseis, a organização criminosa, que se apresenta como representante do povo palestino, jogou na cara do mundo inteiro mais uma vez a sua verdadeira natureza. E para o governo do Brasil, foi criada uma situação impossível. Lula agora não tem coragem de dar apoio aos crimes do Hamas. O jornal afirma ainda que Lula sempre deu apoio, mas desta vez o excesso de selvageria dos seus aliados o deixou numa posição incômoda, porque é complicado ficar ao lado de quem assassina inocentes, comete estupros, sequestra reféns para extorsão e tortura seres humanos em público. Ao mesmo tempo, não é capaz de condenar, com o mínimo de umbridade, os massacres que chocaram o mundo. Essa posição do governo brasileiro assusta até parte da esquerda. Não é à toa que essa reportagem diz o seguinte: Venezuela, Ucrânia e Israel, com Maduro, Putin, Hamas como modelos e os Estados Unidos sendo culpado por todo o mal do mundo. O pensamento da esquerda brasileira se tornou de um simplismo assustador. Pois é, infelizmente, esse é o governo brasileiro.